bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma semana, mais uma manhã. E hoje a gente vai estudar eletrodinâmica. O que vem a ser eletrodinâmica? Nós estudamos a eletrostática. Lembram que a eletrostática? Eletricidade parada. Eletroestática. E agora a gente vai ver como é a eletricidade em movimento, eletrodinâmica, não é isso? Então, para vocês entenderem um pouco mais da eletrodinâmica, vamos entender o que é corrente elétrica, como que se calcula corrente elétrica, né? Como que se calcula a quantidade de carga, como que se calcula o fluxo dos elétrons, como que a gente estuda, analisa isso, circuitos, pilhas, né? Lâmpadas, enfim, tudo onde a eletricidade está em movimento, por isso eletrodinâmica. Mas a gente vai voltar lá no Alexandre Volta, na pilha do Alexandre Volta, um pouco da história da eletricidade, para a gente ver como se chegou a isso, né? Como que se estuda a eletrodinâmica hoje. Então, eu vou compartilhar meus slides para a gente falar melhor, né? Para vocês visualizarem melhor a aula sobre isso e para a gente aprender um pouco mais sobre a eletrodinâmica. Bora lá, então. Vejam só. Nós estamos chegando aí já há bastante tempo, né? Com aulas desde abril, que nós entramos no sistema remoto. E, a partir de então, estamos dando sequência aí no estudo em casa. Vocês nos celulares, notebooks, computadores, televisores, né? Já estamos na aula 31 dessa manhã, de segunda-feira, do dia 6 de julho, mais um mês novo aí. Galera, então, esse é um capítulo novo que a gente está iniciando lá no livro de vocês, na página 122. Então, se liga aí. Nós vamos falar da eletrodinâmica. Isso aqui é muito comum na casa de vocês. Aliás, na casa de todo mundo, né? O prédio, essa caixa de força aí. Vamos ver o que é isso. Ó, vamos separar ela aqui, lá da imagem. E aí, nós temos assim, ó. Você já deve ter reparado que nas residências, em geral, há um quadro de energia elétrica, né? Às vezes tem queda de energia, você precisa ir lá numa dessas chaves, levantar ela porque ela cai, né? Às vezes, por exemplo, numa casa, a pessoa vai tomar banho, aí tem vários chuveiros e, de repente, liga vários chuveiros ao mesmo tempo, ou um chuveiro em ferro elétrico, queda de energia. Já deve ter acontecido com vocês em alguma ocasião, né? Então, vocês já devem ter reparado que tem esse quadro de energia elétrica, né? Semelhante ao da fotografia acima. Depois dá uma procurada na casa de vocês, mas não mexam nele, só olhem. Aí, a gente vai falar um pouco mais, né? Ah, peraí. Deu. O que representa esse quadro de energia elétrica que existe na sua casa? O que significa essas chaves? O que são isso aqui? Né? Sabendo que por ele passam todos os fios da instalação elétrica da residência, então é importante saber isso. Por esses fios passa uma corrente elétrica quando os aparelhos estão ligados. Isso a gente vai estudar agora. Mas o que é corrente elétrica? Qual é a relação entre corrente elétrica e a eletricidade no capítulo anterior, que ela é eletroestática, né? Nesse capítulo, a corrente elétrica como se estabelece um circuito elétrico, né? E os seus efeitos. E outras grandezas físicas que ajudam a entender melhor os circuitos elétricos. Então, se liga, a gente vê o que, afinal de contas, vamos estudar nesse capítulo. Olha só. Vamos começar, então, a entender a eletrodinâmica desde o início, quando surgiu a eletrodinâmica. No capítulo anterior, estudamos um pouco da história da eletricidade e algumas de suas propriedades.
Vimos que ela poderia ser obtida pelo atrito entre dois corpos, então lá a gente viu, né, canetinha, régua, lã, vidro, lã, né? Então a gente viu que poderíamos obter eletricidade atritando dois corpos, ou induzindo, conduzindo, né, colocando em contato. A gente viu que a eletricidade pode passar de um corpo para o outro e pode até ficar armazenada por um tempo. Porém, quando os estudos sobre eletricidade iniciaram, a capacidade de um corpo armazenar carga elétrica ainda era muito limitada, dificultando a sua utilização em situações práticas, como o caso da garrafa de Leyden, não sei se vocês lembram, mas era uma garrafa que podia armazenar eletricidade por um certo tempo, estudada no capítulo 7. Era necessário desenvolver uma maneira de armazenar cargas por períodos longos e utilizá-las de maneira controlada. Então, o que foi feito, né? Em 1779, a gente já falou também no capítulo anterior, essas limitações viriam a ser superadas quando o cientista italiano Alessandro Volta, né, que viveu entre esses anos aqui, construiu um empilhamento de discos metálicos, uma múltipla superposição de discos de prata e zinco. Então, vinha um disco de prata, outro de zinco, um de prata, outro de zinco, um de prata, outro de zinco, com uma fina flanela embebida em uma solução ácida disposta entre eles. Então, eu colocava esses discos e um ácido numa fina flanelinha, né, que ficava entre esses discos. E esse equipamento, conhecido como pilha de volta, foi capaz de armazenar eletricidade por um período considerado aí até muito. Olha só. Só que tinha um porém, né? Nessa pilha, a energia da reação química entre os componentes é transformada em energia elétrica, produzindo um movimento contínuo por portadores de carga, chamado corrente elétrica. Então, os elétrons começam a se mover como numa corrente, que a gente vê os elos, né? Então, os elétrons vão correr ali. Surgia, então, a eletrodinâmica. Então, foi lá com Alessandro Volta que surgiu esse ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica e circuitos elétricos. Apesar do tamanho, do preço elevado para a produção, pois utilizava metais caros, prata, né? Prata é muito caro, e de não produzir corrente elétrica em grande quantidade, a pilha voltaica foi muito importante para o entendimento dos circuitos elétricos e serviu de modelo das novas pilhas e baterias, como as usadas nos dias de hoje. Então era cara, mas foi que deu ideia, vamos dizer assim, foi precursor para novos estudos para desenvolver pilhas mais baratas e pilhas mais eficientes, né? Com polo de cobre igual a de hoje. E aí essa flanela que era zinco, cobre, ou prata e zinco. Aí depois se estudar prata, cobre, que é muito mais barato, né? E as flanelas, entre elas, embebidas de ácido. E era um equipamento grande, relativamente grande. Ok? Então não era tão fácil de ser transportado. Agora vamos entender o que é corrente elétrica. A gente já falou, corrente elétrica é esse, né, circuito aí dos elétrons. Então veja. Os metais são considerados bons condutores de eletricidade, pois apresentam em sua estrutura muitos elétrons que se movimentam constantemente de uma forma caótica, desordenada, então tudo bagunçado. Então no metal, os elétrons ficam se movimentando de forma bagunçada. A esses elétrons nós chamamos de elétrons livres, damos o nome então de elétrons livres, porque eles estão livres, estão todos desorientados, vamos dizer assim. Em um fio metálico, esse movimento caótico de elétrons passando de uma para outra sem qualquer orientação. Então vai de um lugar para o outro, tudo bagunçado. Olha só essa imagem. Tá vendo as setinhas? As setinhas indicam elétron indo para tudo quanto é lado. Isso aqui seria um fio desencapado, né? Um fio com eletricidade. Esse movimento ordenado de elétrons portadores de carga em um fio constitui a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica seria isso aqui, elétrons que se movimentam constantemente em movimento desordenado.
Quando os fios metálicos são ligados a uma fonte ou gerador, com uma pilha ou bateria, uma tomada, né? Como essa tomada ali no fundo, aí o que acontece? Os elétrons livres passam a se mover de modo ordenado, em determinado sentido. Ah, entendi. Então, quando eu coloco um equipamento, tipo uma pilha, uma tomada, né, uma bateria, essa bagunça toda dos elétrons livres, já não tem mais isso não. Então, o que acontece? Coloquei um equipamento, os elétrons começam a girar, né, a ordenar e seguir um fluxo. Olha lá o fluxo, ó, interessante. Então, a partir do momento que os elétrons são ligados, o fio é ligado a alguma coisa, tipo uma pilha, uma bateria, né, uma fonte, vamos dizer assim, eles ficam ordenados. O movimento ordenado dos elétrons em um fio constitui a corrente elétrica. Ah, então a corrente elétrica, agora eu já entendi. A corrente elétrica são os elétrons em ordem, né, organizados, correndo por um fio, né? E essa corrente elétrica está associada a alguma fonte, bateria, pilha, energia elétrica que sai de uma tomada, enfim. Então, quem vai organizar esses elétrons bagunçados é justamente essa fonte. Agora entenderam? Então, vejam só. Seguindo aí, essa energia faz funcionar um dispositivo elétrico, como um motor, um rádio, uma lâmpada, um formato de um circuito elétrico, né? Assim, ao ligar um fio condutor a uma fonte, pilha, bateria, tomada, ela fornece energia para manter os elétrons nesse movimento ordenado. Então, os elétrons são bagunçados, liguei uma fonte, eles se organizam. Vejam bem, então, aqui, ó, o que a gente tem aqui, né? Temos duas lâmpadas e elas são ligadas em um circuito. O circuito é fechado, tá? Ó, tem um início e volta para o mesmo lugar, ok? Então, o circuito elétrico fechado e aqui o circuito elétrico está aberto. Olha aqui, ó. Aqui, ó, não tem conexão. Aqui está conectado, ok? Quando está aberto, a luz não acende. Por quê? Se gerar uma corrente elétrica da pilha, ela não corre até a lâmpada. Ela é interrompida aqui. Mas se eu fechar, a eletricidade sai do fio, passa aqui nessa pontezinha, chega até a lâmpada e faz a lâmpada funcionar, ok? Então vamos ver isso, ó. A pilha, a lâmpada e os fios condutores e um interruptor, que é esse negocinho de acender e apagar a lâmpada, né, das nossas casas, por exemplo, formam um circuito elétrico. Com o interruptor desligado, né, em A, então o que o interruptor faz, na verdade? Talvez vocês não sabiam disso. Ele interrompe a corrente elétrica ou ele ativa a corrente elétrica. Tá? Então, quando eu vou desligar a lâmpada, interrompe. Quando eu ligo a lâmpada, ele abaixa e liga o circuito elétrico. Por isso a lâmpada liga. Quando eu estou desligado, o circuito está aberto e não há circulação de corrente elétrica, porque a corrente elétrica chegar aqui, ó, para, tem um elástico lá, ok? Com o interruptor ligado, o que vai acontecer? Você falaram que até a posição do interruptor, né? Lá mesmo. O que vai acontecer? O interruptor ligado, o circuito está fechado. A situação que a gente vai falar, então fechei o circuito, a eletricidade vindo da lâmpada, atravessa todo o fio, chega, ela passa por dentro dos filamentos aqui, né? Acende a lâmpada e volta a pilha. Então o circuito está fechado. Circuito fechado, eu tenho a lâmpada. Circuito aberto, eu não tenho a lâmpada acesa, né? Okay. No circuito elétrico, é um componente que tem como função interromper ou permitir a corrente elétrica. Então, o negocinho de acender e desligar, a única coisa que ele faz é abrir o circuito ou fechar o circuito. Por isso, a lâmpada pode desligar ou ligar. Na figura A, o interruptor abre o circuito, interrompendo a circulação da corrente elétrica em todo o circuito. E na figura B, o interruptor fecha o circuito, permitindo a passagem da corrente elétrica, fazendo a lâmpada acender. Simples assim. Dando sequência. Ó, tem mais uma figurinha lá embaixo, mas antes dela, vamos ver. Portanto, para que a corrente elétrica circule, são necessários uma fonte de energia elétrica, lá era a pilha, né? O gerador, né, que vai gerar a eletricidade. Naquele caso era a pilha, pode ser uma bateria também. Condutores, fios metálicos e dispositivo elétrico, lâmpadas, aparelhos elétricos, formando um circuito fechado. Então, o que tem que ter num circuito? Né? Eu preciso ter uma fonte de energia, que pode ser uma bateria, uma lâmpada ou uma tomada, por exemplo. Eu preciso ter fios para conduzir essa eletricidade.
e preciso ter dispositivos elétricos. Seria a lâmpada, uma lâmpada de LED, né? Um aparelho eletrônico, tipo motor, alguma coisa para mostrar que a corrente está fazendo aquele aparelho funcionar. Isso é chamado de circuito fechado. Dessa forma, os dispositivos elétricos podem fazer uso da energia elétrica proporcionada pelo gerador. Sentido da corrente elétrica. Para onde que ela flui, essa corrente? Vamos ver, ó. Em um gerador, como uma pilha, né, representada nas ilustrações a seguir, apresenta um polo positivo. Toda pilha que você pegar, você vai ver um mais e um menos, e um polo negativo. Os elétrons são atraídos no sentido do polo positivo. Então, preste atenção na figura C. Ó, polo positivo. Os elétrons vão para ele. Os elétrons saem do negativo. Olha o sentido. Ó. Sai do negativo, passa pela lâmpada. Estão vendo aqui? Ó, a setinha. Ó. Sai do negativo, passa na lâmpada e vão para o polo positivo. Ok? No estudo de eletricidade, adota-se um sentido convencional para a corrente elétrica, representado pela I na figura D, que nos fios metálicos é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Então, apesar do movimento certo ser esse aqui, ó, do negativo para o positivo, o sentido convencional no estudo da eletricidade, a gente adota o outro sentido. Os elétrons saem do positivo e vão para o negativo. Tá? Então, a gente vai adotar esse sentido aqui, ó, do positivo para o negativo. No sentido da corrente elétrica, mostrada na figura D, é contrário ao sentido da movimentação dos elétrons no fio, conforme a figura C. Bom, intensidade da corrente elétrica. Então, atenção, intensidade da corrente elétrica. Quantidade dessa corrente elétrica. Como é que eu meço a quantidade? Ó, as duas lâmpadas acesas, observadas na ilustração a seguir, são idênticas. E cada uma delas faz parte de um circuito fechado. Então, observe esses figurinhos. Ó. Que diferença eu posso observar aqui? Uma diferença muito cara. Esse circuito da lâmpada 1 funciona com uma pilha só. Mas esse circuito, com a lâmpada 2, funciona com uma pilha. Obviamente, o brilho dessa pilha é fraco. Desculpa, dessa lâmpada é fraco. Essa é mais forte. Por quê? Ela está recebendo uma quantidade de carga. São duas pilhas, dobro, né? Dessa primeira aqui. Então, obviamente, ela vai brilhar mais. Mas como é que eu calculo essa quantidade de carga? A lâmpada 2 brilha mais que a lâmpada 1, porque está recebendo mais energia. Isso significa que a corrente elétrica que circula pela lâmpada 2 é mais intensa que a da lâmpada 1. Isso tem a ver com a quantidade de carga que eu estou fornecendo para ela. Então, vejamos. Ó. Pela comparação visual, percebe-se que a lâmpada 2 recebe uma quantidade maior de energia do que a lâmpada 1, pois o seu brilho é mais intenso. Isso ocorre porque a lâmpada 2, ao receber uma quantidade maior de energia, já que ela está ligada a duas lâmpadas, né, tem maior circulação de elétrons de portadores de cargas, né, através dela, o que mostra que a corrente elétrica que atravessa a lâmpada 2 é mais intensa que a corrente elétrica que atravessa a lâmpada 1. Obviamente, ela está recebendo mais quantidade de carga, a lâmpada 2. Aí, ó, dá para a gente fazer, a gente faria no laboratório, né, se estivéssemos em aula presencial, mas assim que voltarmos, vamos fazer esses circuitinhos aí com lâmpada LED, né, onde a gente liga a lâmpada a fios e testa com uma lâmpada, com duas lâmpadas, enfim. A intensidade da corrente elétrica é medida pela quantidade de carga que eu forneço, que atravessa um condutor em um intervalo de tempo. Intervalo de tempo, eu coloco aqui, ó, esse delta, isso aqui é uma letra grega chamada delta, tá? E delta Q. Delta Q é quantidade de carga. E delta T, variação do tempo. Se eu estiver trabalhando só com um tempo, ok, é ele mesmo. Mas se eu falar assim, ó, entre 40 e 50 segundos, uma quantidade de carga fornecida, aí eu tenho que fazer a diferença desse tempo. 50 menos 40, tá?
Se eu estiver trabalhando assim, em 10 segundos, já me deu o tempo, só tem um tempo. Então, eu coloco esse tempo na fórmula. E pode ser expressada por uma fórmula. Olha só a fórmula. A intensidade da corrente, né? Ou seja, quantidade dessa corrente, ela é igual ao delta Q dividido, isso aqui é fração, então é uma divisão, dividido pelo delta T. Então, intensidade da corrente é igual a quantidade de carga, né? Que a gente chama de Q, só lembrar, Q de quantidade, dividido pelo tempo. Quantidade de carga é quanto de energia que eu estou fornecendo. Tipo, uma pilha, 2 pilhas, né? A gente mede essa quantidade em coulomb. É uma unidade da física para a quantidade de carga. Tá? Então, presta atenção. Ó. Em que I é a intensidade de intensidade da corrente elétrica. Q, quantidade de carga. E T, intervalo de tempo. Então, I, intensidade da corrente elétrica. Q, quantidade de carga. T, intervalo de tempo. Então, atenção, beleza? Olha só. As unidades, né? Com que unidades que eu vou usar? Quantidade de carga, eu uso a unidade coulomb. Intervalo de tempo, o tempo é sempre em segundos. Então, se te der um tempo em minutos, eu tenho que passar para segundos. Se te der um tempo em horas, eu tenho que passar para segundos. Intensidade da corrente elétrica é em ampere. Aí eu uso o A, tá? A maiúsculo, ampere. Então, quantidade de carga, coulomb. E intensidade da corrente, ampere. Então, isso significa que eu vou ter aqui, ó, o I é igual a Q sobre T. Então, 1 coulomb sobre 1 segundo equivale a 1 ampere. Ok? Submúltiplos do ampere também são muito utilizados. Por exemplo, miliampere, microampere, tá? A gente vai ver isso mais no ensino médio. Mas, vamos ver um exemplo de aplicar essa fórmula, tá? Ó, atenção aí, muita atenção no probleminha. Agora vocês não vão ter probleminha só em matemática, vocês vão ter em física também, dentro de ciências. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor, onde o fluxo de elétrons transporta uma quantidade de carga de 25 coulombs? Então, esse é o meu Q, quantidade de carga, 25 coulombs. Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, Cleiton, o que eu quero? Eu quero, olha a pergunta, qual é a intensidade? Então, eu quero o I, tá? O que eu tenho? Eu tenho Q, a quantidade de carga, e tenho T, o tempo, 5 segundos. Não esqueça a fórmula. Agora, em tempo de pandemia, eu vou até colocar a fórmula na minha máscara, ó. Chique. Não sei se está dando para vocês verem aí, não, ó. Olha a fórmula aqui na minha máscara, ó. I é igual a Q sobre T. Vocês não esquecerem, vou dar aula assim agora, tá? Com essa máscara na cara aí, mostrando, ó, I igual a T sobre Q, tá bom? Que aí agora vocês vão lembrar, a gente tem que usar máscara mesmo, né? Aí agora vocês vão lembrar da minha fórmula, vocês não esquecer mais. I é igual a Q sobre T. Ok. Então, Cleiton, pega esses dados, joga lá no exercício. Então, vamos ver o que vai virar. Olha só. Bom, eu preciso do I, né? Como eu falei com vocês, eu preciso do I. Aqui não tá, não. Esse aqui que rolou aqui, não. Ah, agora foi. É demais. Ó, eu preciso do quê? O quê? Aliás, o I. Eu preciso calcular o I. Qual é a intensidade da corrente? O que o exercício me deu? Ele me deu o Q, que é a quantidade, né? Quantidade de quê? Quantidade de carga. Então, 25 coulombs. Ele me deu o tempo é 5 segundos, está aqui, e eu preciso calcular o I. Então, como que eu calculo esse I? Esse I ele é igual a Q sobre T. Então, vejam só, Q sobre T. Quanto que vale o Q? 25. Então, eu ponho aqui na fórmula. No lugar de Q, eu escrevo 25. Quanto que vale o T? 5. Isso não é uma divisão? Não é uma fração? 25 sobre 5
5. 5 o quê? Eu estou calculando a quantidade, a intensidade, desculpa, da corrente elétrica. Então, a intensidade é em ampere, tá? Então, 5 ampere. Agora, vamos ver outro exercício. Nesse outro exercício, eu tenho sim, ó, presta muita atenção. Durante 8 segundos, a intensidade da corrente elétrica que passa em um fio de prata é equivalente a 21 ampere. Olha que ele já me deu, presta atenção, ele já me deu a intensidade. O I, ele já me deu. Qual é a quantidade de carga? Então, ele quer saber o quê? Quantidade de carga não é o quê? Que passa nesse fio durante este período de tempo. Que período de tempo? 8 segundos. Então, eu tenho o I e eu tenho o T. E agora eu preciso calcular quem? Eu preciso calcular o Q, a quantidade de carga. Então, nós vamos usar a mesma forma, mas vai ter uma diferença. Ó. Eu não tenho Q, né? É o que eu preciso calcular. Eu tenho T, que é o 8, e tenho o I, que é 21. Então, se eu jogar isso na fórmula que I é igual a Q sobre T, tá? Então, ó, I é igual a Q sobre T. Vamos lá. Vamos colocar os valores. O I é 21. Tá lá. O Q eu preciso descobrir é o meu X. E o 8 é um tempo. Como que eu faço um exercício agora aqui? Eu preciso isolar o Q. Como é que eu faço? Multiplica cruzado, tá? Então, é como se fosse uma fração em que tem um 1, só que o 1 não aparece. Então, fica Q vezes 1, Q. 21 vezes 8. Então, você vai ter isso aqui, ó. Q é igual a 21 vezes 8. Quanto que dá 21 vezes 8? 168, se não me engano. Isso mesmo. 168 o quê? Coulombs. Ó, Coulomb é a unidade usada para o quê? A quantidade. Ok? Por isso a gente viu 2 exercícios sobre como aplicar essa formulazinha. I é igual a Q sobre T. Jamais se esqueçam disso. Ó, os efeitos da corrente elétrica. Então, a gente vai falar um pouco desses efeitos, né? Um efeito é chamado efeito Joule, né? A movimentação dos elétrons dos portadores, vou tirar minha mascarazinha, mas não se esqueçam, I é igual a Q sobre T. Ó, então, vamos lá. A movimentação dos portadores de carga no interior promove choque entre partículas, o que faz com que essas se agitem mais intensamente, sinalizando o aumento da temperatura. Então, esquenta, né? Assim, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica. Essas lâmpadas aqui esquentam muito, as lâmpadas incandescentes, né? Incandescente, assim, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, energia de calor. Então, que elas podem ser usadas para chocar ovos de galinha, né? Ou manter pintinhos, né? Então, ganchos, incandescentes, faz rodar a galinha, né? Chocar o ovo, aquecer os pintinhos, enfim. Aquecendo o condutor. Quando o aquecimento é intenso, tornando o condutor incandescente, pode-se criar também um efeito luminoso. Então, esquenta tanto que, tipo, pega fogo. E fogo é luz. Nesse caso, a energia elétrica também é transformada em energia luminosa. Efeito magnético. Quando os condutores são percorridos por uma corrente elétrica, eles passam a se comportar como ímãs. Isto é, adquirem um comportamento magnético, enquanto circulam numa corrente elétrica por ele. Então, tem alguns detalhes que, motores principalmente, né? E passa a corrente elétrica, passa para aí outros metais. A gente chama de eletroímãs. Isso está na página 126. Tem mais efeitos da eletricidade. Olha só. Agora a gente vai falar da outra lâmpada de gás, né? Ao circular em gás ionizado dentro desse vidro, dessa lâmpada tem um gás. A corrente elétrica é um efeito luminoso. A energia elétrica é transformada em energia luminosa. Esse efeito é comum em lâmpadas fluorescentes, ao relâmpago que vemos em indústria ionizada. Né? É produzido quando átomos ou grupos de átomos associados entre si, denominados moléculas de um gás, ao se chocar intensamente por ação de uma corrente elétrica, perdem elétron e se tornam íons, passando a se comportar como partículas portadoras de carga elétrica da ionização. Vamos lá. Temos mais efeitos da elétrica? Temos sim. Isso aí, então, segue na página 127. Ó, mais um efeito da corrente elétrica. Efeito químico. Como assim efeito químico? A corrente elétrica em determinados líquidos pode provocar reações químicas.
O efeito desse processo, denominado eletrólise, é praticamente contrário ao efeito causado em uma pilha. Na eletrólise, a energia elétrica é convertida em energia química, ou seja, o processo inverso do que ocorre nas pilhas. E nas pilhas, a energia química lá dos ácidos, né, é transformada em eletricidade. Aqui é o contrário, a eletricidade é transformada em energia química. E na eletrólise, o processo não é espontâneo. A eletrólise tem uma vasta utilização na produção de substâncias para esse obtenimento de alto e durabilidade. Alguns objetos recebem uma fina camada de metal no processo chamado cromação, que é feito a partir da eletrólise, ferro cromado, né, por exemplo. Então, seguindo aí, isso aqui é mais a nível de curiosidade, tá, galera? Também na página 127, agora vamos para a fisiológica do corpo humano, tá? Ao atravessar o organismo vivo, a corrente elétrica pode causando diversas coisas. Tem muito efeito Joule. Joule é a corrente elétrica com calor demais, né? Perturbando reações físico-químicas como contração dos músculos, dor e sensação de dormência. No ser humano, dependendo da intensidade, a corrente elétrica pode causar perda de controle dos músculos e até provocar a morte. Mas, por outro lado, a corrente elétrica também pode excitar o coração em uma excita na pessoa. Quando o músculo do coração trava, ele precisa de eletricidade para destravar. Claro que uma eletricidade controlada. Então, por isso que existe o desfibrilador, que faz essa eletricidade passar para o músculo do coração e desembaraçar as fibras que travaram o músculo. Também 107. Seguindo, então, nós já estamos finalizando, né, nossa aula. Isso aí, finalizando nossa aula aqui. Vamos ver o vídeo aqui. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o quê? Dentro da energia elétrica, nós vamos estudar a diferença de potencial elétrico, DTP, diferença de potencial elétrico. Nós vamos estudar resistência elétrica. Já viu, por exemplo, chuveiro tem resistência, né? Secador tem resistência. O que é essa resistência? E vamos estudar também os resistores, por onde está a resistência. Ok? Vamos ficar aqui até a aula de amanhã. Nós vamos ter 2 aulas amanhã, tá bom, galera? Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado e aprendido muito aí sobre a nossa eletrodinâmica. Eu ia falar eletrostática, eletrodinâmica. Um abraço.